Olá, tudo bem? E aí, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo, vamos juntos? Olha, dá tempo ainda de você correr, pegar aí seu material, deixar aí no cantinho, por quê? O estudante terceirão, ele precisa ter o seu recurso, né, de anotação, ou seja, para fazer o seu resumo, beleza? Vamos junto então para mais esta aula 9.1. Aula 9.1, vamos juntos, eu, claro, professora Pura Moreno, junto com o Sami, o nosso querido intérprete. E a aula de hoje nós vamos tratar sobre gramática, especificamente vamos trabalhar frase, oração e período. Isso mesmo, vamos conceituar, vamos aí explicar dando exemplos. E essa aula tem duas habilidades. Habilidade 1, perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. 2. Habilidade 2. Localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais, reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos de argumentação. Muito bem, a gente vai iniciar já com o texto atual, tá? Para a gente deixar aqui como um pré-requisito, né? Em todas as aulas a gente traz uma temática, isso para te convidar já a exercitar a questão aí da produção para a redação do Enem, essa produção textual aí que requer o seu conhecimento, né? Também, seja ele gramatical, seja ele de temas atuais e também de mundo, né? Nós vamos conversar isso mais tarde. Vamos lá? Deu tempo aí, todo mundo preparado? Vamos juntos? Convido você aí para a leitura do texto atual. Quem vai olhar por elas? Embora constitua um crime grave, a violência contra a mulher persiste no Brasil. As notícias de agressões a mulheres são constantes, tanto no que se refere à violência física, como psicológica e sexual. Na última década, o índice de assassinatos de mulheres brasileiras aumentou. Como reverter esse quadro? A violência contra a mulher tem raízes profundas, ligadas a relações de classe, etnia, gênero e poder. A sociedade ocidental configurou-se de forma que os homens coubessem as atividades consideradas nobres, enquanto as mulheres ficariam restritas ao âmbito doméstico. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006 no Brasil, foi um marco significativo no combate à prática infame da violência doméstica. Até então, o crime era tido como algo de menor potencial ofensivo e julgado junto com brigas comuns, como disputas entre vizinhos. Essa lei alterou o Código Penal, permitindo que os agressores passem a ser presos e aumentando as penas. Entretanto, ela não é suficiente em si mesma para desconstruir uma realidade cristalizada. Para alcançar avanços significativos, ao menos duas ações devem ser empreendidas. Em primeiro lugar, há que trazer o tema para o processo educativo, tanto na escola como na família. Crianças que vivenciam relações de igualdade de direitos entre os gêneros ficam menos suscetíveis aos preconceitos baseados em relações absolutas de poder. As redes sociais e as mídias podem ser boas aliadas nessa causa, como campanhas de conscientização e denúncia, para que o Brasil supere o quadro o quanto antes esse cenário aviltante e desonroso, né? Texto aí de Andréia Ramal. E a gente já conversa com você aqui para atenção, né, em relação temas a serem estudados aí para a redação nota 1000, ok? Então essa temática aí já te convida, né, para você fazer uma pesquisa a mais. Isso é só um texto introdutório. Geralmente a gente traz esse tema, esse texto atual durante aí a aula. Cada aula traz um tema, né? E aí você corre atrás, pesquisa mais, né? Se aprofunda aí em relação a essa temática
e assim você vai ganhando, né, se alimentando de informações para, quem sabe, aí você, no final desta aula, também fazer aí o seu exercício de redação, que é a dica que a gente sempre fala, beleza? Muito bem. Vamos então adiante, continuando aí a nossa aula, nossa temática, sintaxe. Vamos trabalhar essa parte da gramática. Vamos aqui entender esse processo de construção, né? Como é que a gente chega a sucintar, na verdade, a construção de uma frase. Não só isso, mas nós também vamos aqui trabalhar a questão das orações. E também dentro dessa mesma linha, nós vamos também trabalhar período, ou seja, vamos nesta aula trabalhar a parte da gramática, que neste momento é sintaxe, né? E os temas da sintaxe serão frase, oração e período. Galerinha, calma aí, viu? Porque nós vamos ver um a um nos seus mínimos detalhes. Vamos embora. Bem, então a gente inicia a aula de português falando o seguinte: tudo que a gente estuda, ela vem regida por uma gramática. Então a gramática de língua portuguesa, você aluno aí, terceirão, né? Deve sair desse terceiro ano ciente, já ir explicando, né, para quem te perguntar aí, para você também, que a gramática, ela está dividida, olha só, primeiro, em fonologia, né, que é aquela primeira parte, aquela parte introdutória, que a gente trabalha aí o som, a fonética, né, os sons, aí a gente vai estar falando aí propriamente da fonologia, essa ciência que estuda aí os sons, né, das letras, né, quando a gente trabalha aí a quantidade de letra, a quantidade de som, né, os fonemas. Morfologia, trabalha aí, né, o significado da palavra, né, dos termos, tá? E ortografia, a gente aqui já se dedica à questão das ortografias, né, das regras ortográficas, a forma correta de produzir aí a escrita, né? E a sintaxe, na verdade, essa parte, essa ciência que a gente está neste momento, nesta aula, trabalhando aqui, vamos aprofundar a questão da compreensão dessa estrutura a partir da frase, da compreensão de o que é uma oração e recordar aí, na verdade, frase, oração e período, ok? E a semântica em que nós vamos trabalhar essa estrutura dentro aí dessa produção textual também. Ou seja, o que vem a ser essa gramática, né? Você aí, aluno terceirão, tem que ter esse conceito internalizado. A gramática nada mais é do que a descrição do sistema de uma língua como sistema de meios de expressão. Então, a gramática, ela nos dá aí o ensino, né? A regra de como fazer essa construção frasal, né? Como é que a gente entende que essa língua portuguesa tem aí todo a sua organização, né? Nós não falamos, nós não escrevemos, não registramos, por exemplo, água eu quero beber. Não. Por quê? Porque nós já temos aí uma sequência, né, em que nós partimos do princípio de que a língua portuguesa traz aí, nós temos o sujeito, temos a ação, né, e aí nesse caso, é claro que nós vamos aí organizar isso conforme a gramática aí nos ensina, beleza? Então, eu, sujeito, quero o verbo, e aí, claro, seu complemento, água ou etc. Beleza? Vamos embora? Vamos lá, então. Sintaxe. Essa interrogação ela é comum aparecer, mas aluno terceirão, né, viu já o segundo, primeiro ano, no segundo pôde aí se aprofundar um pouco mais, e a gente recorda que sintaxe é o conjunto de regras. Mas que conjunto de regras é essa aí, né? Ou seja, é essa associação entre as palavras da língua, né, e aí essa formação dos enunciados verbais. Calma. A sintaxe, ela estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como na relação lógica das frases entre si. Ou seja, é a harmonia, né, da construção frasal. É deixar uma construção frasal adequadamente
obedecendo aí toda essa estrutura, obedecendo singular, plural, masculino e feminino, de acordo conforme ela vem aí no seu pedido quando você está construindo. Vamos entender isso melhor? Como nós vamos construir essa frase? Então, vamos verificar aqui agora, iniciando já, explicando para você e de olho na tela. É isso aí. Olha só, esses enunciados, os enunciados, eles são frases? Que enunciados são esses, prof? Vamos ver? Tá, a sua resposta foi que sim ou que não. Quem respondeu não, tranquilo, calma, né? A gente vai entender já já. Os enunciados são frases, tá? E aí você deve estar se perguntando. Vamos entender aqui agora. Quais enunciados? Este. Primeiro enunciado. Gostei do seu visual. Nossa. Sâmio, gostei do seu visual. Esse enunciado é uma frase? Vamos lá para o nosso segundo. E o Sâmio, claro que respondeu aí para mim. Linda! Esse segundo enunciado é uma frase? É uma oração? É um período? A prof só está aqui ampliando as dúvidas para você. Com certeza você aí já tem a sua resposta, né? Beleza. E nosso terceiro enunciado, olha, já classificado bonitinho na categoria de frase. Quem teve dúvida? Ai. Vamos lá. Ei, obrigada, tá? Então, preste atenção. Foi quase que proposital, né? Então, os enunciados 1, 2 e 3 são frases. Beleza? Por quê? Nós tivemos aí, no enunciado 1, uma compreensão da mensagem, né? Nós tivemos aí a sua totalidade da compreensão, entendi, beleza, o que está dizendo. A segunda, da mesma forma, e a terceira também. Tá, prof, mais o enunciado 2, linda. Isso aí, só uma palavra, é uma frase? Sim, é uma exclamativa, né? Tá aí fazendo esse chamamento, exclamando, né? Um adjetivo, beleza? E agora a gente vai seguir, entendendo que o conceito de frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Terceirão, frase precisa ter um sentido completo e termina com uma pausa pontuada, né? Então, a gente pode perceber lá nos exemplos que nós tivemos ali, ó, sentido completo, terminado com uma pontuação, né? Vejam que os dois aí com exclamativa e o terceiro enunciado com um ponto final, ok? Ou seja, a pontuação do fim da frase é feita com, vamos lá? Não ouvi. Leiam comigo, vamos juntos. Ponto de interrogação. Isso. Próximo é ponto de exclamação ou ponto final. Ou seja, toda frase ela precisa ter esses sinais de pontuação, dependendo, claro, do enunciado. Se você estiver exclamando, exclamação. Se estiver perguntando, a interrogativa. Se for afirmando, ponto final. Beleza? Vamos embora. Ok? Chegamos aqui aos exemplos. Então, a gente tem uma tirinha. Vamos lá, vamos analisar juntos. Primeiro quadrinho, vamos observar, antes desse gênero textual, lembrar que a gente precisa fazer essa leitura imagética, tá? Então, nós temos aí no primeiro quadro. Que dia chato! Aí, no segundo quadro, olha só já, alguém está de boa, né? Terceiro quadro, aí, quarto e último quadro, terapia da fofura. Beleza, conseguiram acompanhar? Muito bem. Então, a gente tem aqui a tirinha que traz para você já, né, a indagação. No primeiro quadro, nós temos uma frase, sim ou não?
Beleza. No segundo quadro, nós temos uma frase, terceiro e quarto quadrinho. Ou seja, para ser frase, precisa ter um enunciado completo, né? E sinal de pontuação. Correto? Muito bem. A linguagem da tirinha, ela traz, né, toda essa questão onomatopeia, né? Vejam só que nós temos aí já uma figura de linguagem fazendo parte da construção da linguagem aí utilizada nesse gênero aí tirinha, né? Muito bem. Então, exemplos de frases, ok? Vamos adiante. Falar em frase, nós vamos falar de vários tipos. Porque não existe só um, tá? Chegou o momento da gente recordar os tipos de frase e nós vamos iniciar com a interrogativa, tá? Ou seja, ela aí se subdivide em 3. Então, vamos primeiro. Que dia você volta? Eu estou fazendo o quê? Uma interrogativa direta. Percebo que eu já comecei com o pronome, olha só, que, né? E concluo com uma interrogação. Isso, desejo saber se você aceita um copo de suco. Olha a construção dessa frase, agora sendo uma interrogativa, porém indireta. Não começou com o pronome que e não terminou também com a pontuação. Tá, mas como é que eu sei que ela é uma interrogativa? Vamos ao contexto, vamos à interpretação. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Ok? Então, a frase interrogativa, as frases interrogativas, elas podem ser interrogativa direta e interrogativa indireta. A direta, ela vem no início com o pronome que e o ponto de interrogação no final. A interrogativa indireta não tem essa observação. Beleza? Podemos avançar? Chegou agora o momento de recordar exclamativas. As frases exclamativas, olha só, elas nos dão aí esse sentido de espanto, de emoção, de admiração. Né? Beleza? Muito bem. E aí elas são finalizadas com ponto de exclamação ou reticências. Por exemplo, que horror! Que prova difícil! É uma delícia esse bolo. Aí tranquilo, né? A gente só fez aí uma exclamação, teve admiração e terminou com ponto exclamativo. Tranquilo aí essa aí. Vamos para as frases imperativas. Imperativas, olha o nome, que impera, né? Elas aí dão esse enunciado, traz um verbo no modo imperativo. E qual é a função, né, desse verbo na construção dessa frase imperativa? Sugere uma ordem. É finalizado pelos pontos de exclamação e ponto final, tá? Então, vamos aí, ó. Fale mais baixo. Eu finalizei essa frase com ponto de exclamação. Dei uma ordem? Sim. Fale mais baixo. Né? O verbo aí, falar, né? Dando aí, sugerindo essa ordem, ok? Nós temos também frases declarativas. De olho aí nesse momento, porque nós vamos ter a frase declarativa. Aí já nós vamos convidar, né, nesse momento, para você fazer a sua anotação bem bacana. As frases declarativas, elas se subdividem em afirmativas e negativas, beleza? Então, vamos aqui ao exemplo. Obrigaram o rapaz a sair. Então, eu estou afirmando. Se eu estou afirmando, eu concluo com ponto final. Segundo exemplo, ela não está em casa. É uma frase que eu estou declarando algo, porém, negativamente. Ela não está em casa. Finaliza com ponto final. Amanhã não poderei levantar. Também uma frase negativa, né? Ponto final. Beleza? Vamos para as frases optativas. É isso mesmo. Elas exprimem desejo. Por exemplo, Samuel, Deus te acompanhe. Bons ventos o levem. Então, as optativas, elas exprimem desejo.
e também conclui aí, né? A gente encerra essa frase com ponto de exclamação. Então, de acordo com a construção, as frases elas podem se classificar como frase nominal ou frase verbal. As frases nominais, elas são construídas sem verbo, ou seja, não tem verbo, tá? Nesse tipo de frase. Por exemplo, trabalho digno desse feirante. Perceba que não temos verbo aí. Fogo, cuidado. Também não há presença de verbo. Belo serviço seu. A mesma coisa. Não temos a presença do verbo. Todos os 3 exemplos são frases nominais. Beleza, até aí tranquilo. Vamos para as frases verbais. Essas sim são construídas com verbo. Por exemplo, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Qual é o verbo dessa oração? Ilumina e aquece. Então, nós temos aí uma frase verbal. Temos 2 verbos. Beleza? Outro exemplo. Os casais saíram para jantar. Qual é o verbo dessa oração? O verbo sair, né? Ou seja, os casais saíram. Terceiro exemplo. A bola rolou escada abaixo. Qual o verbo dessa oração? Rolar, né? E aí, no caso, rolou porque concorda com o sujeito no singular. Beleza? Então, as frases verbais, elas são construídas a partir do verbo e aí também usam o sinal de pontuação, ponto final, dentro da sua estrutura quando requer o ponto final. Beleza? Muito bem. Então, agora, aluno terceirão. Atenção, nós vamos agora avançar. Vamos para o nosso segundo tópico desta aula, que agora é oração. Então, aluno terceirão, vamos lá? Vamos estudar agora oração. Conceituando a oração. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. As orações podem ou não ter sentido completo, beleza? Então, percebam que nós temos em destaques 2 palavras aqui no conceito: verbo e locução verbal. Então, falou de oração, você tem que lembrar, você já tem que compreender que a oração, ela vai ser construída, né, aí a partir de um verbo, tá? Ou de uma locução verbal. E é claro que tem que ter um sentido completo, tá? Então, vamos ver isso no nosso dia a dia, né, em que nós temos aí como um gênero textual uma tirinha, tá? E aí nós temos 3 quadros bem bacanas e eu gostaria que você aí também acompanhasse. Vamos juntos? Olha só. Vende-se caderno sem folhas. Me dá 2, por favor. Ei, ué, mas não tem folhas? Eu disse sem folhas e não sem folhas. O que aconteceu? Então, vejam bem, nós estamos aqui analisando sintaticamente a construção de uma oração, né? Então, no primeiro quadro, a gente já tem o que aí? Olha o cartaz. Vende-se cadernos, né, sem folhas. Como está grafado aí o termo sem, né? Muito bem. No terceiro quadro, que é já o nosso final aí da história, ele pediu, né? E o moço, o vendedor, atendeu prontamente, né? Então, me dá 2, por favor. Então, ele deu aí 2 cadernos, porém, os 2 cadernos, o que aconteceu? Não tem folhas. E aí, o vendedor afirma, né? Eu disse sem folhas e não sem folhas, mas aí, no caso, a grafia, né? Então, gente, olha o quanto é importante você aí entender, né? E dominar mesmo a questão da língua portuguesa em relação à grafia das palavras, né? Sem vem de quantidade, só que esse sem grafado com C, né? Sem com S, é isso mesmo. Sem folha, sem nada, não tem, né? E aí, muito bem claro aí nesse exemplo,
para a gente aqui já adentrar aí em relação ao nosso conteúdo sobre oração. Além das tirinhas, é claro que a gente também vê aí orações em outro gênero textual. Vamos ver? De olho aí na tela, uma poesia. Um poema, esse poema ele traz aí, já recordando Afonso Romano. Conjunção. Eu falo, tu ouves, ele cala. Eu procuro, tu indagas, ele esconde. Eu planto. Ok. Este exemplo é para já conversar com a nossa temática, né? Que oração, ela é feita, ela é produzida a partir ou em torno de um verbo. Então é isso. Então a nossa poesia aí veio já trazendo para você esse grande lembrete aí, tá bom? E assim nós vamos avançando, mais exemplos, né? Falando aí sobre a questão agora, além de ser oração, nós vamos agora ampliar esse conhecimento, recordar, na verdade, porque a gente já falou sobre isso no segundão, né? Sobre o período. Vamos lá? Vamos recordar? Vamos estudar período. Muito bem. O período, ele se dá em torno aí, né? De uma frase organizada em oração ou orações. Professora, eu estou entendendo que então o período ele vai ter duas orações? Um período, ele é uma oração mais outra oração? Quem estiver pensando aí, recordou e lembrou, está correto, está no caminho certo. Isso mesmo. Vamos agora entender período, vamos recordar. Então, ele se constrói aí, né, a partir de frases organizadas em oração ou orações. Muito bem. Então, o período, ele pode ser um período simples ou período composto, ok? Vamos avançar? Correto. O período simples, ele é formado por somente, terceirão, período simples é formado por somente uma oração, agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Quando isso ocorrer, o período é denominado conceituar período simples, beleza? Então, período simples é formado por somente uma oração, ok? Agrupada em torno de um único verbo. Olha como está até rimando aí, beleza? Ou em uma única locução verbal. Ou seja, o período simples, ele tem uma oração, é construído em torno de um único verbo ou de uma locução verbal, tá? E quando isso acontecer, o período é denominado oração absoluta, beleza? Muito bem. E assim nós vamos ao exemplo. Exemplo 1. O amor é eterno. Ok. Muito bem, olha só, nós temos aqui um verbo, né? Certo? E é claro que nós vamos ter aqui apenas uma oração. Por isso, nós vamos tratá-lo de período simples. Segundo exemplo, quero aquelas rosas, né? Qual é o verbo aqui? O verbo querer, tá? E o nosso terceiro exemplo, as plantas necessitam de cuidados especiais. Qual o verbo dessa oração? O verbo é necessitam, né? As plantas necessitam de cuidados especiais, ok? Então, os exemplos aí de período simples. Vamos aqui um exemplo com a tirinha. Primeiro quadrinho. Vamos lá. Então, nós temos aqui franjinha. Já falei para você, lugar de cachorro dormir é lá fora. Vamos para o segundo quadro. Você entendeu direitinho. Você entendeu direito. Gente, olha, que dó, né? Vamos fazer a leitura aqui. Que pena, né? É claro que o cão também tem que dormir dentro de casa, beleza? Mas exemplo nós temos aqui, olha só. Franjinha, já falei para você, lugar de cachorro dormir é lá fora. Então nós temos
Aqui a primeira, uma frase, né, uma interjeição aqui, franjinha, né? Já falei, nós temos o verbo falar, né? E temos aqui que lugar de cachorro dormir é lá fora. Então, dormir. Então, nós temos já exemplo de período simples. Você não entendeu direito. O verbo aqui é entender, tá? Então, não é muito difícil você identificar ou construir período simples, né? Porque a gente tem aqui na questão os verbos, né? E aí, é claro que nós vamos ter aí uma ou duas orações construindo aí esse período, beleza? Vamos aí então agora para o período composto, tá? O período composto, ele aí é formado por mais de uma oração. Vamos destacar aqui, ó. Nesse caso, a quantidade de oração, ela é sujeita ao número de verbo, tá? Ou de locuções verbais. Então, se eu tenho uma oração formada a partir de um verbo, beleza. Então, nós vamos falar que nós temos um período composto, né? Vamos verificar isso direito aí nos exemplos. O período composto, ele pode ser por coordenação, tá? E aqui nós já vamos tratar aqui, chamar esta atenção. As orações, elas são autônomas, elas são aí independentes, sintaticamente, né? Aí elas vão ser chamadas coordenadas. Por exemplo, eu tentei, mas não consegui. Então, eu tenho aqui, olha só, poderia terminar aqui? Beleza. Eu tentei, pronto. Essa primeira oração é compreensível, né? Mas não consegui. Ou seja, nós estamos vendo que a compreensão dessa primeira oração, por ela só basta, né? Eu tentei. Não há prejuízo se não tivéssemos, mas não consegui. Por quê? Porque ele é um período composto por coordenação. Ou seja, foi construído aí com dois verbos, né? Mas que são independentes. Período composto por subordinação. As orações, elas funcionam como termos de outras orações. Também são dependentes sintaticamente. Olha, aqui nós estamos falando que elas, olha só, as orações, elas são autônomas e independentes, né? No primeiro exemplo. Já nesse segundo, nós temos que as orações, elas são dependentes, por isso que elas são subordinadas, tá? Vamos ao exemplo. Você é o quinto ou sexto aluno que me diz a mesma coisa. Então, se eu simplesmente terminasse aqui, você é o quinto ou sexto aluno. Estava tudo bem? Você aí compreenderia o enunciado? Não, né? Está faltando. Por isso que é um período composto por subordinação. Então, nós estamos precisando o quê? Sintaticamente, né? Acrescentar, né? Então, nós estamos aí dependendo, né, de uma outra oração que deu sentido, tá? Então, por isso, ela é uma subordinada, né? Então, é um período composto por subordinação. Você é o quinto ou sexto aluno que me diz a mesma coisa, correto? Então, vamos lá. Período composto. Nós temos aqui o próximo exemplo. Letra A. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então, nós temos esse período construído com dois verbos, né? O verbo partir e o verbo ficar, tá? Então, percebam que nós temos aí, então, bem claro os dois verbos. Segundo exemplo. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Então, nós temos aqui quantos verbos? Vou gritar, olha só, uma locução aqui. Ouvir, né? Estou sabendo, mais outra locução. Acontece, né? Aqui. Beleza. E anoitece. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Então, nós temos um, temos dois. Então, vejam que os períodos compostos aqui, eles estão permeados de verbo. Cheguei, jantei e fui dormir. Tá?
Então, vamos separar? Aqui eu tenho uma oração, cheguei, jantei, outra oração, e fui dormir, terceira oração. Então, esse período, ele foi construído com 3 orações. Tá? Lembrando que o período composto, ele pode ser construído por oração subordinada, né? Onde tem a sua dependência, onde a subordinada completa essa oração principal, e também orações aí coordenadas, aí, independentes, correto? Vamos avançar? Vamos então agora para a compreensão dos verbos. Verbo é aquela classe gramatical, né, que a gente tem aí, que ela se flexiona. O verbo, tanto nós podemos encontrá-lo em pessoa, né, que aí nós vamos falar da sua flexão. O verbo se flexiona em pessoas, primeira, segunda e terceira, singular e plural. Nós temos aí o tempo, o modo, a voz, tá? E entre outros processos, ou seja, o verbo ele indica a ação, né? A ação do sujeito. Locuções verbais, elas são constituídas pela combinação de um verbo auxiliar, tá? Locução verbal, ela se constrói a partir do verbo auxiliar, e esse verbo pode ser ter, haver, ser, ir, entre outros. Mas aí, uma forma nominal, tá? Que pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio, tá? Denominada aí principal. Nesse caso, por exemplo, vamos viajar. Nós temos vamos viajar. O verbo auxiliar, né? Nós temos o verbo principal auxiliado por viajar. Então, nesse caso, vamos viajar na próxima semana. Então, lembrando que as locuções, elas são construídas a partir do verbo auxiliar mais uma forma nominal, tá? Sempre essa dupla, sempre 2 para construir a locução, tá? Verbal. Muito bem? Vamos então adiante. Vamos juntos, vamos exemplificar a oração. Então, a oração é aquele enunciado que contém uma ação, que contém um verbo, na verdade, ou uma locução verbal. Olha aqui que bacana. Ana gosta de comer fruta, né? Então, nós temos aqui já o sujeito, né? Trazendo para você, falamos que verbo indica a ação, né? Ana é o nosso sujeito, o nosso verbo aqui é gosta, né, do verbo gostar. Ana gosta de quê? Gosta de comer fruta, tá? Então, mais tarde, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar essa questão sintática, né, desse complemento aí desse verbo. Então, temos o sujeito e temos o nosso verbo. Ou seja, essa oração foi construída com um único verbo, que é o verbo gostar, perdão, com verbo, né? Nós temos, além de gostar, temos também comer, né? E, na verdade, a gente está trazendo aqui um exemplo de oração. Próximo exemplo, corram, depressa. Nosso verbo correr é uma oração. João está à sua espera. Mais outro verbo aqui. Lembrando só, com este exemplo, que as orações, elas precisam ter a sua construção a partir de verbo, ok? Vamos aí agora ao nosso organograma. Agora você vai conseguir visualizar toda a nossa aula. Então, nós temos aqui, iniciamos falando de frase, oração e período, né? A nossa temática geral. Lembrando que, primeiro, falamos sobre frase. Frase tem o quê? O sentido completo, né? As frases, elas se classificam em frase interrogativa, exclamativa, declarativa, imperativa, optativa, beleza? Dentre isso, lembramos também que frase, elas podem se classificar nominal, construída sem verbo, né? E verbal, a partir de verbo. Muito bem. Os períodos, né? Estudamos sobre os períodos simples e períodos simples e períodos compostos. Então, nós temos aqui o período simples na sua estrutura, né? Ou seja, na construção desse período simples. Ele vai ter a concordância com o verbo, tá?
O seu enunciado precisa ter um sentido completo e contém apenas uma oração verbal. Exemplos: o prédio está pegando fogo. Então, perceba que nós temos aqui o verbo, né? Estar pegando fogo, e aqui a gente já tem aí o verbo auxiliado, né? Já o período composto, na sua estrutura, ele vai ter mais de um verbo, vou colocar assim, mais de um verbo, contém aí mais de uma oração, né? Se ele tem um verbo, tem uma oração. Se tem dois verbos, duas orações, tá? Exemplo: corram depressa, saiam pela direita. E oração? A oração, ela apresenta um enunciado de sentido completo, né, que contém apenas uma ação verbal. Exemplo: as ruas são intransitáveis, beleza? Os alunos chegaram atrasados novamente. O rio Madeira está seco. Então, nesse caso, as três orações construídas aí a partir do verbo têm um sentido completo e, nesse caso, nós vamos aí dizer para você que, é claro, você pode pegar esta aula, né, rever, né, revisar aí a parte que você ainda não assimilou. Por que tudo isso? Porque nós vamos chegar lá nas atividades, beleza? Então, até lá, a gente conversa mais um pouquinho e nos exercícios a gente tira as dúvidas também, tá? Muito bem, vamos então, até a próxima.